E nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a nutricionista Bruna Batista Safadi, graduada pela Universidade Federal de Goiás, a nossa gloriosa UFG. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. E qual a importância da gente realmente deixar o colesterol regulado no nosso corpo? O principal motivo que a gente sempre conversa é o que você falou na introdução sobre a aterosclerose. É uma doença que ataca muita gente. E ela tem a principal causa, o acúmulo ali das gorduras nas artérias do coração, os ateromas. E a gente consegue combater isso com bons hábitos de vida. É claro que existe um fator genético que pode sim alterar, afetar, mas os hábitos de vida são essenciais para esse combate. Pois é, ontem a gente estava falando até com o cardiologista, ele deu uma notícia tão triste, ele disse que a gente tinha que entrar na academia, mas que não era só entrar, tinha que fazer exercício lá dentro, né? Coisa triste. Não resolve. É tão frustrante isso. Isso eu falo muito no consultório, que não é só se alimentar bem no fim das contas. Eu uso muito um percentual ali que é o 70-30. Então, 70% de alimentação e 30% de exercício físico. E as pessoas confundem muito o exercício físico com atividade física. A atividade física pode englobar tudo que a gente faz durante o dia, né? Então, nas pessoas ativas, eu faço meus serviços da casa, eu caminho, eu vou para o trabalho de bicicleta, isso são atividades físicas. O exercício físico já é um pouco diferente, que é a academia, é o pilates, são realmente atividades que a gente faz por um longo período de tempo. Longo eu digo 40 minutos, 1 hora. Então faz muita diferença. E mesmo que tenha alimentação saudável, se não tiver o exercício, ainda assim pode acontecer algum probleminha aí. Então varrer casa, passar pano, não conta tanto assim? Não, a gente coloca como atividades diárias. É uma questão mais relacionada à sua habilidade de conseguir fazer essas coisas, porque a gente sabe que ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente vai perdendo a capacidade mesmo de fazer nossos serviços diários que antes a gente fazia. Então, é bom, é importante, mas não como combate ao colesterol alto, no fim das contas. Meu avô era indignado com isso. Ele dizia, não é possível que quanto mais velho eu tô ficando, mais exercício físico eu tenho que fazer. E é verdade, né? E ele dizia, agora eu quero descansar. E não é bem assim. Para ter qualidade de vida, a gente precisa ter essa atividade. Eu gostei muito que a gente tem essa noção de atividade física, já compreende tudo ali. Isso, eu pego muito no pé dos meus pacientes idosos aí, falando, tem que fazer. E eles falam, mas eu já cansei, eu quero descansar. Mas todo mundo me fala isso, eu falo, porque é muito importante. E nem é só para isso, nem é só para o colesterol, né? É para ter capacidade de fazer as atividades básicas da vida. Então, eu converso muito com a minha avó também sobre levar as compras do carro até a cozinha. Se não tiver massa muscular, força, essa atividade já não consegue fazer. Então, ajuda com atividades diárias, no fim das contas, não só no combate ao colesterol e outras doenças. Porque tem muita gente, por exemplo, quem tem criança em casa faz várias atividades físicas, né? Sim. Levantamento de criança, agachamento de brinquedo, né? Quando vai juntar o tempo todo, balançamento de panela. Então, e tudo ao mesmo tempo, às vezes. E tudo, sim. A criança num braço aqui ainda junta alguma coisa com o pé, assim, né? E também isso é outra coisa que só a mulher consegue fazer, né? Multitarefas, só a mulher consegue fazer. Né? A mulher consegue estar com o neném no colo, dirigindo e ainda passar batom com um outro braço que eu não sei de onde é que sai. Multifunções, né? E o homem não, o homem tem que concentrar ali e se alguma outra coisa já acontece. Eu tenho 3 filhas, então quando estão minhas 3 filhas em casa e minha esposa, eu só balanço a cabeça. As 3 estão falando ao mesmo tempo, eu não ouço nada, eu só concordo. Lá em casa passavam por isso também. Eu sou a única filha, mas eu levava muitas amigas para casa quando mais nova e meus irmãos falam que eles não entendiam nada da nossa conversa. Só balança tudo ao mesmo tempo. Não, o homem só balança a cabeça, tá tudo certo. Quem obedece mais? E quem é você? Assim, quando você chega lá e você passa as orientações, quem obedece mais, homem ou mulher? Vou ter que dizer as mulheres. Nem é puxando sardinha pro meu lado, não. É porque, por algum motivo, as mulheres são mais disciplinadas e cuidam mais da saúde. Não é à toa que a expectativa de vida das mulheres são mais altas, né, do que a dos homens. As mulheres, elas previnem mais, vão mais ao médico. Já ouviu aquela frase assim, só tem doença quem vai ao médico? Normalmente quem fala isso são os homens que têm
E eu nem culpo, porque na verdade a gente não tem essa... Como é aquela palavra? A gente não tem a cultura. A cultura de ir ao médico para os homens. A mulher, a partir da menstruação ali com 10, 11, 12 anos, já vai ao ginecologista. Homem não tem esse profissional de referência desde tão jovem. Começa um pouco mais velho, né? Então eu percebo muito a falta do hábito, no fim das contas, de ir atrás de um profissional que vai ser o profissional de referência daquela pessoa. O homem só vai quando a mulher marca. A mulher marca e diz, ó, tem urologista tal dia. Isso é comum também, infelizmente. E a gente estava até falando sobre isso, que tem um ditado que diz que quem procura acha. Então, muita gente, eu não vou porque eu chego saudável no hospital e eu vou sair, eu vou achar uma doença. E a gente está tentando trocar, inclusive, aqui com a ajuda dos médicos aqui do programa, que quem procura, cura, né? Sim, na verdade, também, você já está com problema, só não sabe. E é prevenção. A gente tem que, no caso da nutrição, a gente trabalha na prevenção. Depois que você tem o problema, diminui muito as chances de um resultado efetivo contra aquela questão de saúde. Então, a gente está falando hoje sobre o diabetes e sobre a aterosclerose. Depois que a gente desenvolve a aterosclerose, é difícil a gente combater ela, porque já está lá provavelmente há muitos anos e normalmente entram em processos cirúrgicos. Na minha parte, na parte da nutrição, é o antes. A gente tem que começar nesse processo desde de mais novo, e se começou mais velho, a gente tenta manejar para que não complique mais. Ele usou até um termo muito interessante que eu achei, que é revascularização, quer dizer, você já perdeu. Você tem que refazer, né? Então, quando usa esse termo, revascularização, já é um pouco assustador, inclusive, né? E imagino que na parte para eles, para os cardiologistas, deve acontecer muito, que a gente percebe que essas doenças têm aumentado, a obesidade tem aumentado, então ela anda lado a lado com as doenças cardiovasculares, com o aumento de colesterol, com a diabetes. Então, uma população mais obesa tem muito mais chance de desenvolver todas essas doenças que a gente citou. Então, por isso que a gente está falando muito da prevenção, né? Para a gente não chegar até nenhuma dessas doenças. E ontem ficou uma dúvida que realmente é com você, que eu tenho que tirar. Porque a gente já está ganhando, em termos de problemas cardiovasculares, da população americana. Né? A gente já está tendo mais casos, né, de problemas cardiovasculares do que os Estados Unidos. Que, digamos assim, a gente sempre tem como referência de péssima alimentação, de um povo obeso, e a gente está sem orgulho, a gente está, infelizmente, chegando, né, junto com a população americana. O que está acontecendo com a alimentação do brasileiro, com o bom e velho arroz e feijão? Tem mudado muito, né? Eu falo muito disso, a gente tem que usar menos os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que vêm dentro de saquinhos. Eu percebo que atualmente está mudando, voltou ao tradicional arroz e feijão, mas durante muitos anos a gente foi para esse lado dos ultraprocessados. Eu imagino que tem um pouco a ver também com o custo da alimentação, que aumentou nos últimos anos, mas acho que mais ainda a ver com talvez as redes sociais que promovem esses alimentos ultraprocessados. Então a mudança na alimentação para o lado ruim é o que tem levado a gente a chegar onde estamos chegando, infelizmente. Então, o caminho reverso seria voltar para o básico. O básico funciona: arroz, feijão, legumes, verduras, que era o que a gente sempre teve como a alimentação base do brasileiro, né? Então, eu falo muito sobre isso, o arroz, feijão. Eu comento que eu nunca vi ninguém que tem essa alimentação ter um ganho de peso excessivo. A gente tem acho engraçado que o Brasil ele tem até um nome para um prato que não tem esse nome em lugar nenhum, que é o à la minuta, né? Que é arroz, feijão, bife, ovo e uma saladinha. Né? Então isso era, até muito tempo atrás, quem trabalhava comia isso. É o nosso também o PF ali, que muitas vezes tem esse prato à la minuta, mas tem mudado, né? Infelizmente, assim, a gente vê pessoas querendo a praticidade, então ao invés de fazer um almoço de comida, vai para um salgado talvez, ou para um fast food, que é o problema dos Estados Unidos. Então a gente está replicando um problema que a gente sabe que é um problema
num lugar que antes não tinha essa questão. Pegar um modelo que deu errado e falar, eu quero esse modelo. Que loucura é essa que a gente está vivendo? E a gente tem um outro problema que também a gente não pode negar o algoritmo, né? Então a gente às vezes está ali, está com arroz e feijão em casa, pronto, e aí vem uma promoção de uma entrega de comida, né? Um delivery aí. Um deliveryzinho ali, entrega grátis, não sei o quê, e aquilo fica puxando imagens bonitas, ele ouve a gente, tá com vontade de comer uma coisa diferente, dali a pouquinho, um monte de oferta do iFood, né? A gente, eu nem lembrei dessa questão dos deliveries, assim, mas é um problema. É prático, funciona em alguns momentos, mas tem gente que usa isso diariamente. Eu tenho pacientes que jantam todos os dias uma entrega. E aí, mesmo que seja comida, mesmo que seja um arroz, um feijão, uma carne, a utilização dentro da indústria alimentícia, dentro dos restaurantes, a utilização dos óleos, das gorduras, carnes mais gordurosas é muito maior do que a gente faria se fosse em casa, né? Então, mesmo sendo comida, ela sendo feita em um restaurante, ela vai ser pior no quesito qualidade, no quesito possivelmente mais danos à saúde, do que a mesma comida feita em casa. Foi bem lembrado essa questão das entregas, eu não tinha lembrado disso nesse momento, mas eu tenho visto que é uma coisa presente. E que a gente, há 10 anos atrás, talvez, 10, 15 anos, não era comum, a gente não pedia comida em casa. Talvez era sábado à noite, né? Era uma coisa. Né? E era muito caro também, muito fora da realidade da maioria das pessoas. Então, comer fora não era habitual. E aí, essa questão do custo, ela também impacta, porque você não vai pegar um óleo bom, você vai pegar um óleo barato para poder competir, né, com o seu concorrente ali. Para conseguir ter um preço acessível para a população poder comprar. E a tua comida precisa ser mais saborosa que a do concorrente, então ela precisa ter sal, açúcar, bastante gordura, glutamato monossódico. Então, assim, não é o arroz que vem do restaurante, o feijão que vem do restaurante não é a mesma coisa que de casa. Assim, de forma alguma, assim. Eu já, em alguns momentos, nos estágios da faculdade, trabalhei em restaurante, a gente via o preparo do arroz. O preparo do arroz é 2 dedos da panela de óleo, o arroz refogado banhado a óleo, brilhante. Aí a gente fala, nossa, que arroz soltinho. É óbvio que ele tá soltinho, ele tem muito óleo. Tá totalmente lubrificado, né? Não tem como ele grudar no outro porque o óleo não permite. Então isso já é um problema. Vale essa observação para quem tem muito hábito de comer fora, observar se arroz dá pra ver quando tá muito gorduroso, e em geral eles estão. Porque eu brinco muito, né, a gente até fez um especial sobre nutrição um tempo atrás e eu brinquei com isso, que antigamente eu lembro que a cozinha era o maior cômodo da casa. Né? E toda hora tinha gente fazendo alguma comida e todo mundo comia o tempo inteiro e era o café da manhã, aí um lanche na metade da manhã e almoçava e aí era um lanche na metade da tarde, e aí a janta e todo mundo já levantava da mesa pensando na próxima refeição. E gente, se eu for lembrar de toda a minha família, tinha um mais cheinho, né? Só, o resto era tudo magrelo. Por que isso? A gente comia mais e a gente hoje está comendo menos, engordando muito mais. Existem duas justificativas, na minha visão, por trás disso. A primeira é o comer menos implica em maiores porções quando a gente come e em comidas mais calóricas. Então, chegar com muita fome a uma refeição nos leva a comer mais do que a gente sabe que vai trazer energia rápida. Então vamos levar em consideração uma comida de almoço, nosso tradicional, arroz, feijão, verduras e uma carne. Eu não vou na salada primeiro, porque eu tô com muita fome. Eu vou no que mata a minha fome, no arroz, feijão e na carne. Tá errado comer isso? Óbvio que não. Faz super sentido a gente comer o arroz, o feijão e a carne. Mas a gente tem que conseguir medir a porção. A porção é muito importante. A gente tem que conseguir ter os vegetais ali no prato, que é uma outra coisa que eu percebo que a gente tem perdido um pouco, comer os vegetais. Eles dão mais trabalho, né? A gente tem que lavar, descascar, refogar, temperar. E eu percebo que as famílias têm perdido esse costume. E o outro motivo que eu ia falar é a gente come mais fora do que a gente faz em casa hoje em dia.
A gente sai com a família para uma pizzaria, por exemplo, para comer, para fazer uma reunião de família, ao invés de fazer uma janta em casa. Então, esses 2 motivos eu vejo que levam ao ganho de peso, no fim das contas, ao desenvolvimento de doenças. O brasileiro tem muito hábito de se reunir em volta da comida. E eu acho isso lindo, eu acho muito legal as famílias se reunirem com comidas tradicionais. Então, a minha família tem o hábito de, nos aniversários, fazer comida árabe, por exemplo. Eu acho isso lindo, eu não quero perder essa tradição. Mas eu percebo que, em muitos casos, vem sendo perdido. E também, quando a gente vai numa pizzaria, a pizzaria é rodízio. O restaurante rodízio. A pessoa ela já vai mal intencionada. Não come o dia inteiro para comer muito. Para comer lá. Eu tinha um amigo, inclusive, tinha uma frase que eu adorava. Eu brinco até hoje com isso. Ele falava, hoje eu vou para quebrar-lhe a tauba do buffet. Então, é isso. E chegava lá, assim, ele dizia, enquanto o dono não vier mandar eu ir embora, eu não levanto. E o que dá isso? Por que a gente não consegue, tô satisfeito, isso é o suficiente, a gente precisa daquela sensação de bucho cheio, né? Tem até o termo para isso, tô de bucho mal cheio. De fome, tô triste de tanto comer. Tô triste de tanto De fome não, né? De estar muito cheio. A nossa fome e saciedade são mediadas por hormônios. Nós temos a leptina e a grelina, cada um faz um papel. E os hormônios da saciedade, eles demoram um pouquinho para fazerem efeito, para a gente se sentir saciado. Então, é importante que a gente dê um tempinho, coma o primeiro prato ou os primeiros pedaços de pizza, quando a gente está falando de um rodízio, dê um tempinho e fala, esperando meus hormônios tocarem aqui e fazerem o efeito da saciedade. E aí dou esse tempinho, percebo que estou saciada, paro de comer. Mas o que acontece? Eles oferecem o tempo inteiro. E a gente vai comendo uma em cima da outra. Quando percebe, quando o hormônio faz o efeito dele, já estou muito, muito cheia. Então, o fast food, os rodízios e comidas que são compulsivas, por exemplo, não a comida compulsiva que a gente come compulsivamente, tem esse efeito. Então, petisco é assim. Já percebeu que numa mesa de bar, por exemplo, o petisco a gente não para de comer enquanto ele não acaba. Ou seja, ninguém está prestando atenção se está saciado ou não. É o comer com atenção que a gente fala. A gente fala muito dentro da nutrição. É o comer comportamental, é a gente estar atento ao que a gente está fazendo. Não comer na frente da televisão. Realmente prestar atenção no que estamos fazendo naquele momento. Eu brinco, até separei uma das imagens aqui, é uma pessoa comendo, trabalhando. E isso acaba se tornando, né, até pela pressão hoje do trabalho, tá aí, a gente come trabalhando, pede um fast food e para não perder tempo, na verdade a gente está perdendo tempo de vida lá na frente. Não faz sentido, a gente perde um momento importante, que é o momento de confraternização com quem quer que seja. A gente perde esses sinais de saciedade, talvez come mais do que comeria se estivesse bem atento ao que está fazendo. E isso a gente estava falando antes do modelo americano, isso é muito um reflexo na minha visão. Lá eles não têm o hábito do almoço, lá eles têm o hábito do jantar. E é um jantar cedo, 5 da tarde, porque a carga horária deles normalmente termina nesse horário. Mas não tem igual a gente 1 hora, 2 de almoço aqui. Então eles almoçam comendo. E é um lanche, não é um almoço-comida, é um sanduíche, é um wrap, alguma coisinha ali para petiscar. E a gente tem feito isso. Repetindo os hábitos ruins de um país que a gente viu que deu errado. Que já está com uma população extremamente obesa. Sim. E a gente está com uma previsão de, no ano que vem, estar com 150 milhões de brasileiros ou com obesidade ou sobrepeso. Né? E isso, claro, digamos assim, dentro da tua profissão é maravilhoso, né? Como mercado, mas é como país é horrível, né? Eu brinco porque cliente não vai faltar, mas só que é muito ruim num geral, assim, né? E traz até dentro do consultório, assim, o público que quer perder peso, depois que passa de um certo ponto, ele tem muita dificuldade de voltar aos hábitos anteriores. Então, hoje em dia, a gente tem visto o uso de medicamentos meio desenfreado. As pessoas usam o medicamento como a dieta. Então, eles querem resolver com uma solução fácil, mas não querem mudar os hábitos.
Então, eu sempre digo isso, eu não sou contra o uso dos medicamentos, contra as cirurgias para o emagrecimento, eu acho que elas são válidas, desde que a pessoa esteja aberta a fazer as mudanças necessárias. Então, entrar num plano alimentar, não gosto nem da palavra dieta, porque ela é traumática, né? Mas um plano alimentar para aquela pessoa, para encaixar na rotina dela, é muito importante. E o que é mais significativo para mim é o profissional conseguir pegar as queixas daquele paciente e trazer para um plano que vai funcionar. Porque não faz sentido eu pegar você e falar, olha, Otávio, você não come mamão, mas tem que comer. Porque você não vai comer. Então eu tenho que trazer coisas que fazem sentido para você e que vai ser duradouro. E essa é a outra parte, as pessoas querem fazer as dietas que são rápidas, mas elas não funcionam no longo prazo. Então, no fim das contas, tudo que é rápido tudo que vem rápido vai rápido, né? E eu vejo isso, se não diariamente, semanalmente no consultório. Mas tudo tem, né? Hoje tem que ser tudo rápido, fácil e plenamente satisfatório. Senão, não vale, eu passo para o próximo post. E está refletindo na vida alimentar das pessoas, infelizmente. E assim, quando a gente fala em mudança de hábito, hoje está cada vez mais difícil. Inclusive esses remédios, eu quero até confirmar isso. Diz que, por exemplo, não tem problema falar o nome do remédio aqui, tá? Vamos usar, por exemplo, o Ozempic. É o mais famoso hoje em dia. O Ozempic, ele vai perdendo sua eficácia, né, ao longo do tempo. Você usa a primeira vez, e aí depois já não é mais a mesma coisa. Aumenta a dose. Aí a dose vai sendo aumentada. No Ozempic especificamente, nós temos vários aí, eu poderia citar uns 3 para a gente não ter uma marca específica. Então o Saxenda é um parecido, hoje em dia tem um novo que chama Mounjaro, se não me engano, está chegando no Brasil agora, atualmente essa é a febre, as pessoas viajam para fora do país, compram e trazem. É um medicamento feito para diabéticos e eles funcionam para diabetes, mas eles também funcionam para perda de peso, porque eles fazem com que a nossa glicemia não seja absorvida, a glicose no sangue. Eles trabalham no nosso metabolismo, eles tiram a fome, mas a gente tem que ir aumentando a dose. O nosso corpo adapta a tudo. Quase tudo na vida não pode ser feito por longo período de tempo, porque o nosso corpo vai falar, não, isso aqui eu já estou acostumado, preciso de mudar aqui alguma coisa. Assim como o plano alimentar. E os medicamentos são a mesma forma. Então, no Ozempic começa com a dose mais baixa, cresce para a mediana, vai para a mais alta. E aí, quando chega nesse final, eles têm que desmamar, né? E essa é a parte mais importante de ser feita corretamente. Muitas vezes as pessoas param do nada. Então, a fome volta mais do que a gente antes tinha, a vontade de comer os doces, e o corpo dá uma desregulada. Saiu no ano de 2021, se não me engano, um estudo bem completo que mostrava o uso do Ozempic especificamente, mas isso vale para qualquer outro medicamento, que era as pessoas que perdiam o tanto de peso, em 2 anos engordavam o mesmo tanto, voltava ao normal, ou até 50% a mais do que eles tinham perdido. E eu percebo isso na minha prática profissional, vejo isso muito, frequentemente. E é frustrante, né? Pensar pra pessoa. Muito, porque a pessoa já teve, digamos assim, na forma que ela queria, mas era algo artificial. Não mudou o hábito. E fora que todo medicamento tem efeito colateral, né? Nenhum medicamento é de graça, assim, não vai não. Algumas pessoas têm a sorte de não terem os sintomas, mas os mais comuns em quase todos eles. Náusea, vômitos, esses são os mais fortes mesmo, mas algumas pessoas têm alguns outros, apatia, que mais? Baixa pressão em alguns casos, então tudo isso... Então, para quem tem pressão baixa, já tem que ter um acompanhamento um pouquinho mais de perto. Porque a pessoa come menos, então isso leva a pressão a baixar, uma hipoglicemia também em alguns casos. E outra coisa, né, que a gente sempre ouve muito aqui, perder peso e emagrecer é completamente diferente. Isso é importante também. E às vezes a pessoa acha que está ali arrasando, perdendo gordura, ela está perdendo o músculo que ela tem, né? E principalmente com essas medicações, tira a tua fome, você está lá secando e opa, pronto. Emagreci. E não, na verdade, não emagreceu, perdeu o músculo. É o que a gente fala do peso na balança não ser tão importante, né?
A população geral tem o peso na balança como parâmetro porque é prático. A gente tem uma balança em qualquer lugar que a gente vai. Mas ela não é um bom parâmetro se a gente parar para pensar. Porque a gente estava falando de idoso antes, vou puxar esse gancho. Os idosos, principalmente, eu raramente falo para eles perderem peso, com a justificativa de que provavelmente vai perder massa muscular. Eles não estão, em geral, com a idade, a gente diminui a quantidade de proteína que a gente come, porque a digestão fica pior, então as proteínas são mais difíceis de digerir. Consequentemente, a minha produção muscular, minha formação muscular, ela fica debilitada. Então, se restringe a alimentação, que já é uma alimentação restrita, provavelmente o que está perdendo é a musculatura. E com acima de 60, 70, ninguém está podendo perder musculatura, porque já é uma coisa que acontece naturalmente. Então, tenho bastante cuidado nesse sentido. Mas em pessoas mais novas, ainda assim é um cuidado. Se não tiver com uma quantidade de calorias e proteínas adequadas, se tiver cortando carboidrato demais, que já foi ainda está em alta essa dieta, assim, de tirar o carboidrato, a chance de perda muscular é muito grande. Para conseguir manter uma massa muscular alta e realmente perder gordura, a gente tem que ter caloria adequada, não pode ter o déficit calórico, que hoje em dia está em alta também, tão alto assim. Tem que gastar ter mais do que consome? Essa é a regra do emagrecimento, mas não pode ser gritante essa diferença. Eu não posso ter um déficit de 1000 calorias por dia. Tem que ser um número um pouco mais conservador para que seja duradouro. É claro que se eu tiver um déficit alto, eu vou ter uma perda no início ali alta. Mas depois o nosso organismo, ele se adapta. É o que a gente estava falando dos medicamentos. Ele se adapta, diminui o metabolismo para que a gente não morra, basicamente. É uma proteção do organismo. Então tudo que for consumido vai ser absorvido e a pessoa para de emagrecer. E aí nesse momento é quando tem a perda de massa muscular, que é a nossa primeira fonte de energia do nosso corpo depois da comida que a gente come. Então a comida é a primeira, a gente usa ali nos primeiros 30 minutos a 1 hora. Depois o próximo passa a ser massa muscular. Então se eu não dou comida para o nosso organismo, ele usa massa muscular. E existe um engano nisso. A gente fala, vou usar minha gordura. A gordura é a terceira. Então foi comida, músculo e aí sim gordura. Por que usa primeiro o músculo e depois a gordura? Porque ele é mais fácil para o organismo de metabolizar. Dentro do nosso músculo tem os ATPs. Então, os ATPs são as moléculas de energia que o músculo usa. Então, elas são retiradas ali como fonte de energia e ela deixa o músculo sem. Então, é usado primeiro, e aí tem o glicogênio muscular, que é a digestão dos carboidratos, que é inserida no nosso músculo, falando bem para todo mundo entender. E isso é usado como energia no primeiro momento pós-comida. E aí a gordura tem um outro metabolismo, e esse metabolismo é um pouco mais complicado para o organismo. E o nosso corpo usa a nossa gordura como, em caso de não comer nada, vou gastar ali ela como um estoque, sabe? Mas aí é num terceiro momento. Só quando já está muito o corpo já está com fome, não é a gente, a boca, provavelmente as células estão com fome. Mas as células precisam dessa energia num terceiro momento ali. É que chega um momento da fome que a gente meio que o cérebro desliga, né? Ele diz, não tem jeito de eu comer, ele desliga. Sim. É aquela questão dos hormônios de saciedade e fome, eles param de ser produzidos. Nossa. Em defesa ao organismo. Por exemplo, você falou que a gente precisa, né, do carboidrato ali para poder dar energia para o nosso músculo. E como a gente está falando de colesterol alto, não é só o LDL, HDL que contam, o tal dos triglicérides também contam. Importantes. Então, como eu faço, por exemplo, porque o triglicerídeo, né, ele é basicamente massas, né, é carboidrato. Como é que eu faço para cortar o carboidrato sem prejudicar minha musculatura? Normalmente quem tem os triglicerídeos alterados tem uma alimentação bem desregulada. A gente tem que estar regulado. Nós temos que ter todos os nutrientes regulados. Vou dar um exemplo. Qual que é o café da manhã mais tradicional do brasileiro? Cafezinho, pão com manteiga. Se a pessoa ela investe muito ali no pão com manteiga, come isso de manhã, come isso à tarde e esquece um pouco das proteínas, provavelmente isso ao longo de muitos anos vai ter um aumento dos triglicerídeos.
Mas, se ela colocasse uma proteína boa, um ovo, por exemplo, já ficaria mais equilibrado. Então, essa pessoa com esse hábito ao longo da vida inteira, provavelmente não teria essa questão dos triglicerídeos alterados. Mas na sua pergunta, como que a gente vai restringir os carboidratos sem afetar a questão muscular, né? A gente não precisaria ter uma restrição muito drástica. Então, não afetaria a questão da energia muscular. Porque se eu reduzo um pouco, deixo adequado, eu consequentemente vou ter energia muscular sem problemas. Agora, o que acontece muito, quer resolver o problema rápido. Então, eu quase zero meu carboidrato para resolver. Mas aí as outras coisas saem prejudicadas. Então, ninguém saiu ganhando no fim das contas, né? Você resolveu um problema, talvez, mas trouxe outro. Equilíbrio, né? Comer bem. Equilíbrio. E você falou do ovo, e aí entra a questão do ovo, que talvez, coitado, seja o alimento mais polêmico das últimas décadas, né? Que já foi herói, já foi vilão, já voltou a ser herói, já voltou a ser vilão. E hoje? Hoje ele é o herói, sem dúvida alguma. O ovo é um alimento muito completo. A gente tem as proteínas, nós temos as fontes de gorduras boas, vitaminas, tudo isso dentro da clara e da gema. E a gema sempre foi a que todo mundo falava, não, o colesterol aumenta muito se comer muito. Eu tenho tias e avós que falavam, não, só pode comer um ovo por dia. E hoje em dia a gente sabe que 2, 3, 4, tem gente que come até mais. Mas se tiver um bom gasto energético e uma boa alimentação, isso não vai ser um problema. O colesterol do ovo não afeta o nosso colesterol. Teria que ser em quantidades absurdas para que a gente tivesse realmente que afetasse o nosso colesterol endógeno, que a gente fala, né? Mas ele é o queridinho, é prático, fornece proteína, funciona em receitas. Então hoje em dia está em alta o ovo. E eu brinco muito que todos os profissionais da saúde têm pacientes, mas o nutricionista tem impaciente, né? Quanto tempo você, com experiência de consultório, consegue perceber que é possível fazer uma mudança de hábitos e realmente perder peso, realisticamente e saudavelmente? Isso é bastante pessoal. Cada pessoa vai ter um progresso diferente. Mas uma coisa que eu posso falar sobre isso é que nunca é rápido. As pessoas têm expectativas muito altas. Elas chegam querendo perder para as férias de dezembro. Sim. Vou pra praia, preciso perder em 2 meses 10 quilos. Eu falo, olha... Quero ser a Saradona do verão, do Araguaia. Não vai acontecer. E se acontecer, foi sem ser saudável. A base de musculatura. E talvez perder um pouco de gordura também. Mas provavelmente depois que passar a tão sonhada férias, tudo vai voltar ao normal. E o peso vai voltar e talvez vai ter outras questões de saúde que não vão ser interessantes. Então eu falo assim, tenha paciência e dê tempo pro corpo. A gente não chega, vamos falar em alguém que está obeso. E se a pessoa obesa, ela não ficou obesa de uma hora para outra. Então ela não pode querer que o resultado inverso, que o emagrecimento seja rápido também. Porque o processo foi longo dos dois lados, será longo dos dois lados. Então é difícil falar um tempo, um número. Isso varia muito. Mas antes de 6 meses, eu nunca acho que é tempo suficiente. 6 meses é assim, seguro para resultados menores. Resultados bons, de verdade, que de repente você consegue manter depois. Mais de ano nesse caso. Vamos falar alguém que está obeso e quer ficar no IMC eutrófico, que a gente fala, que é adequado. Eu colocaria 1 ano ou mais ali desse progresso inteiro. Já viu, tem até um programa de televisão que trata os obesos mórbidos. Os quilos mortais. Quilos mortais. Eles trabalham em 2, 3 anos com aquelas pessoas. É óbvio que a gente está falando de um outro extremo, né? E teve uma cirurgia bariátrica, tudo assim. Mas mesmo com um processo cirúrgico, essa pessoa demora 3 anos para chegar no objetivo dela, para ficar uma pessoa normal. Ninguém está falando de sarado. E mesmo assim, eu já vi inclusive um making off desse programa com vários problemas seríssimos que ocorreram ao longo dessas gravações e que não aparecem, digamos, Eles não soltam no ar. Isso, né? Olha. Acontece mesmo. Ali a gente está falando de um extremo bem... A gente não tem ainda, não é tão comum isso, aquele
nível de obesidade no Brasil ainda não é tão comum. Existem, mas são mais raros. Nos Estados Unidos já é mais comum, então o programa é feito lá. Mas a gente vê pessoas que morrem no processo, infelizmente, não conseguem. Tem tantos problemas de saúde que só a bariátrica não resolve, só perder peso não resolve. Pessoas que desistem do processo. Então tem de tudo. E é bem sofrido esse processo também. E todo obeso tem colesterol alto ou não necessariamente? Não necessariamente. É provável que sim, mas não necessariamente. O colesterol é bastante genético. A gente vê pessoas magras com colesterol alto. E existe, óbvio, que uma avaliação quando a gente pega um exame, vamos falar assim, nós temos os 4 tipos, os mais tradicionais, colesterol total, HDL, LDL e vamos falar do triglicérides também. Às vezes a pessoa tem colesterol total alto, mas tem um HDL alto, que é o nosso colesterol bom. Então, se o colesterol tá bom, o bom tá bom, a gente tira um pouco do problema do colesterol total. Porque quer dizer que dentro desse colesterol total tem muito colesterol bom. E aí é vantajoso. Agora não, o que tá bem alto é o LDL. Aí sim a gente tem que observar. E aí fazer um processo de avaliação, ver se aquilo é mais genético, ou se não, os hábitos daquela pessoa estão muito errados. A gente tem que avaliar pessoa a pessoa. Mas é bem individual e pode ser que tenha colesterol alto em pessoas magras. E a gente já tem uma pergunta aqui da Ana Mara, que escreve tudo junto aqui pelo jeito. É verdade que berinjela abaixa o nível de colesterol? Não, infelizmente não tem nada que a gente saiba assim na literatura que abaixa o colesterol. É uma boa alimentação mesmo, exercício físico, que é o que realmente funciona. E tem uma pergunta também interessante aqui do Daniel Oliveira. Se começou a treinar em academia há uns 2 meses, eu preciso comprar algum suplemento? Se o foco for o colesterol, a gente conhece hoje o ômega 3 como uma opção interessante para ajudar nisso, que é uma gordura boa, né? Então a gente tem ele como uma opção de suplementação. A gente também encontra ômega 3 nas sementes, além do peixe de água fria, que é onde a gente realmente encontra o ômega 3 na natureza. As sementes, que são chia, linhaça, também possuem em menores quantidades, mas são interessantes de incluir na alimentação. Agora, se o foco for a hipertrofia, que normalmente é esse o foco das pessoas, o whey e a creatina são os melhores. Então, se for suplementar alguma coisa, é bom procurar um profissional, mas o whey e creatina costumam ser os mais efetivos. Uma pergunta aqui da Inês Aparecida, lá de Anápolis. Grande beijo, obrigado por Anápolis aí, audiência total lá em Anápolis. Que comida tenho que tirar para baixar minha ferritina? Ferritina. A ferritina, quando está muito alta, normalmente tem 2 motivos. Ou alguma inflamação no corpo, alguma infecção, mas em geral é realmente melhorar a alimentação, tirar talvez alguns alimentos de fonte animal, principalmente os miúdos, se for um hábito comum da pessoa. Então, fígado, os alimentos que são mais comuns, assim, moela, nesse coração sentido. De galinha, os miúdos são os que mais aumentam e também que se tirar abaixariam a ferritina, mas tem que observar se não tem alguma questão de saúde, alguma inflamação, alguma infecção no organismo da pessoa. Inflamações podem elevar esse... A ferritina, sim. Sim. Olha aí, então não é só alimentação. Às vezes você vai tirar alguma coisa da alimentação e vai prejudicar um outro lado. E o problema não era esse, né? Não vale avaliar antes. Boa, fazer um examezinho de sangue lá no laboratório núcleo, pode ir lá, tá? E avaliar. Opa, chegou uma boa aqui da Ana Clara. Perguntou, afinal, para que serve a chia? Que você acabou de falar, ela já pescou e mandou. Tem várias vantagens. A chia é um alimento bem interessante. Além do ômega 3, que foi o que eu disse, ajuda na questão das fibras, então o intestino melhora quando a gente tem um aumento do consumo das fibras como um todo, a chia sendo uma delas. Ajuda na textura dos alimentos, então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito em casa, geleia, ao invés de colocar bastante açúcar, que é o que dá a liga da geleia, põe a chia, porque ela é gelatinosa. E aí traz nutrientes, fibras e diminuição do açúcar num único alimento. Então é uma dica interessante, mas no geral ela é um grão bem completo, assim, bastante vitaminas, minerais, o ômega 3 e fibras que ajudam no intestino. Vale a pena investir aí na chia. O Roberto perguntou o seguinte, é verdade que a aveia absorve gordura?
Não é verdade. A aveia, assim como a chia, é uma fonte de fibra que ajuda na questão intestinal, ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Então, para os diabéticos, vale a pena investir na chia e aumentar o consumo, a aveia e a chia também, para diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Então, não ir tanta glicose para o sangue de uma vez só, mas gordura, esse é um mito. A chia tem que fazer aquele negocinho de hidratar ela? Como é que funciona? Não. Porque eu já ouvi, a chia só funciona se você botar num copo d'água. Isso acontece no nosso organismo, né? Se o consumo de água estiver adequado, isso é bem rápido. Mas pode ser feito também no copo, só que a textura fica pior. A gente come um alimento gelatinoso, sendo que esse processo poderia ser feito ali dentro do organismo. Diferente, quer dizer que ela hidrata ali dentro. É. E se eu comer, por exemplo, muita aveia e não beber água? Normalmente prende o intestino, essa é uma pergunta bem boa. A gente precisa ter fibras e hidratação alinhadas, porque senão o efeito é reverso, o efeito não é o que a gente quer. Então, para quem tem intestino preso, por exemplo, eu começaria investindo mais na água e aí depois inseriria as fibras para fazer a composição das fezes boa. E ao contrário, eu investiria o intestino mais solto, eu investiria nas fibras primeiro, para a formação das fezes serem boas, depois aumentaria um pouco o consumo da água. Mas é sempre bom que as duas coisas andem alinhadas. Sim, acho interessante essa questão da fibra, ainda mais que agora a gente está numa época muito seca. Né? Se você... vou comer bastante aveia, porque todo mundo diz que é bom comer aveia, se não tomar água vai parar no hospital, né? E é muito perigoso, o intestino preso é uma coisa que a gente tem que observar. É comum as pessoas terem intestino preso, mas não é normal. Então, muita população, assim, é uma das coisas que eu mais escuto. Meu intestino é preso, mas foi assim a vida inteira. E eu falo, mas não é normal, a gente tem que resolver isso. Muitas vezes é o primeiro passo que eu trabalho com o paciente no consultório. É impressionante, falou em intestino preso, chegou a dar uma vibrada na mesa aqui. Mas antes de falar do intestino preso, tem a pergunta aqui da Amélia. Qual a quantidade de fibras podemos ingerir por dia? Em geral, a gente coloca a recomendação é de 27 gramas de fibra por dia. Mas isso não quer dizer que são 27 gramas de aveia. Então a gente tem que ter um uso de vegetais crus, já fornecem uma quantidade de fibra boa. A gente tem os vegetais cozidos também, as frutas e os grãos. Isso é bem individual, a quantidade recomendada desses alimentos para cada pessoa é individualizado. Mas se for aquela pessoa que usa os aplicativos de lançar comida, se for essa pessoa, 27 gramas de fibra por dia é a recomendação. 27 gramas de fibra total. Isso aqui, que a gente fala em cada alimento tem um pouquinho. Isso que eu queria... Como é que a gente vai saber, por exemplo, uma cenoura? Não tem como. A não ser que lance nos aplicativos que contam essas coisas, ou ser nutricionista, a gente não vai saber. E tem aplicativo mesmo para baixar lá na Play Store? Existe. Eu não tem que desenvolver um. E tem alguns. Às vezes as pessoas ficam meio bitoladas naqueles aplicativos, assim, contando as calorias, a risca. Não sei se é super saudável não, mas se tiver dúvida, querer tirar essas dúvidas, aí eu acho que vale. Mas não pode ser uma coisa diária não, que senão fica meio... Não pode ser uma religião, né? Tem que ser uma coisa equilibrada. A Silvana perguntou se o abacaxi ele é anti-inflamatório. Não, o abacaxi tem vitamina C, também é uma boa fonte de fibra, mas anti-inflamatório não. Olha aqui, sou Lucilene Camargo, usei chia, mas meu intestino prendeu demais e meu colesterol é sempre alto. Tomo simvastatina toda noite, mas mesmo assim é difícil de baixar. Se já está medicando, vale observar os hábitos alimentares. Uma coisa que eu converso muito também é sobre a banha ou o óleo. Muitas vezes essa discussão é eterna, né? O que é melhor. Eu falo muito que o melhor é usar pouco. Então, se usa banha, usar pouco, se usa óleo, usar pouco. Mas no caso de alguém que já tem colesterol alto, é melhor usar os óleos vegetais, porque eles são fontes de gorduras insaturadas. E o que afeta muito o colesterol são as gorduras saturadas. A gente encontra ela nos alimentos de origem animal. Então, banha, carnes muito gordurosas. Na verdade, todas as carnes, mas as mais gordurosas a gente encontra mais. E o contrário, as insaturadas tem nas castanhas, que vale investir para melhorar o colesterol, as castanhas, o abacate,
o azeite, o ômega 3, que foi o que eu falei, então os peixes, para regular, tentar regular aí essas taxas. E sobre o intestino, investe na água, que provavelmente está faltando água aí.